Vamos mergulhar direto nessa análise porque hoje a gente vai destrinchar um dos cenários mais opressivos e honestamente perturbadores que já foram criados: o universo de Winston Smith. A ideia aqui é entender passo a passo como uma realidade inteira pode ser manipulada por um Estado totalitário. É uma imersão na anatomia dessa distopia para a gente ver bem de perto como funciona a arquitetura do controle absoluto. E a genialidade já começa na primeiríssima frase. O texto não perde tempo com enrolação. Ele simplesmente joga a gente numa realidade que parece super familiar, mas que está bizarramente fora do eixo. Um dia claro e frio de abril soa super normal, né? Mas aí os relógios marcam 13 horas. Bate como um sino militar. É o primeiro alerta de que as leis normais do nosso mundo simplesmente não funcionam mais aqui. O tempo agora obedece a regras desconhecidas e inflexíveis do Estado. E esse clima estranho nos leva para o lugar onde o Winston mora, as ironicamente chamadas Mansões da Vitória. A atmosfera é absurdamente claustrofóbica. O texto fala de um cheiro forte de repolho cozido e tapete velho no corredor. A energia vive sendo cortada para economizar para tal semana do ódio. E para coroar esse cenário deprimente, tem aquele pôster colossal em todos os andares, um rosto com um bigode imenso e olhos que parecem seguir quem passa. O grande irmão está vendo você. Uma presença que é literalmente inescapável. Seção 1. O mundo de Oceania e a vigilância constante. O coração desse sistema de vigilância é a tela-tela. É uma placa metálica na parede que nunca para de funcionar. Ela vomita o tempo todo relatórios sobre a produção de ferro e vitórias militares. Mas o detalhe que realmente arrepia é que ela também capta cada movimento e cada sussurro. Sabe o pior? Dá até para abaixar o volume, mas é impossível desligar o aparelho. Imagina só, viver com a certeza instintiva de que a polícia do pensamento está dissecando cada ruído que se faz, a não ser que se esteja no escuro total. Seção 2. O aparelho de Estado e o controle absoluto. Se a gente recuar um pouco a perspectiva e olhar para Londres, que eles chamam de primeira faixa aérea, a gente vê 4 edifícios titânicos, monstros de concreto que engolem o resto da cidade. E a essência desse estado está todinha nas contradições bizarras desses ministérios. O Ministério da Verdade trabalha com mentiras e falsificações históricas. O da Paz cuida da guerra contínua. O da Abundância gerencia a fome e corta a ração de chocolate. Mas o Ministério do Amor, o Mini-Amo, esse é de longe o mais assustador. Ele não tem nenhuma janela. É uma fortaleza intransponível, cercada de arame farpado e guardas armados. A lei e a ordem são mantidas na base da tortura, dentro de um prédio feito, teoricamente, para o amor. E logo na fachada branca do Ministério da Verdade, estão gravados os 3 lemas sagrados do partido, as bases do Socing. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Não são só frases de efeito, são verdadeiros exercícios de tortura psicológica. O partido obriga a população a aceitar essas contradições flagrantes. A ideia aqui não é fazer sentido. A ideia é esmagar completamente qualquer senso de realidade, lógica e racionalidade da mente dos indivíduos. É absolutamente crucial entender que as ferramentas de controle vão muito além de prisões de concreto. O Estado age direto na linguagem e no pensamento. Com a criação da nova língua, o governo encolhe o vocabulário de propósito para reduzir a capacidade de pensar da população. A dissidência política vira literalmente uma impossibilidade, simplesmente porque faltam palavras para expressar qualquer rebeldia. Junta isso com o duplo pensar, que é a capacidade de aceitar 2 crenças totalmente opostas ao mesmo tempo, e a gente percebe que o partido alcança a própria estrutura neurológica de todo mundo. Seção 3. O ódio institucionalizado e a manipulação psicológica. O Estado não quer só obediência passiva, ele exige emoção extrema. E aí entram os 2 minutos de ódio, que é um ritual diário e obrigatório. E é uma escalada assustadora, tá? Começa com o rosto do Emmanuel Goldstein, o grande traidor, aparecendo na tela. Em coisa de 30 segundos, a sala inteira entra um transe bizarro. O texto mostra como funcionários comuns, de repente, viram lunáticos berrando incontrolavelmente de fúria e medo. É uma catarse violenta, totalmente orquestrada. Toda essa dinâmica é pura engenharia social levada ao limite. O Goldstein funciona como um para-raios para canalizar toda a miséria, as neuroses e a frustração do povo. E bem no momento em que a raiva chega no seu ápice, quando os exércitos inimigos parecem pular da tela, o rosto do grande irmão aparece e a multidão sente um alívio instantâneo, uma proteção quase divina e indestrutível. Eles criam um problema aterrorizante e no mesmo instante entregam o salvador messiânico no intervalo de exatos 2 minutos.
Só que a coisa fica ainda mais sombria quando essa manipulação entra na família. A cena com os filhos dos Parsons é de gelar espinha. O Estado transforma as crianças em armas por meio da organização Os Espiões. Eles viram pequenos selvagens incontroláveis, fanáticos absolutos pelo partido. Brincam de apontar pistolas pros vizinhos, chamando de traidor, e o bizarro é que é super corriqueiro ler no jornal sobre heróis mirins que denunciaram os próprios pais à polícia do pensamento por causa de uma palavra maldita. Não existe em quem confiar. Seção 4. O crime de pensamento e a rebelião íntima. Com tanta vigilância de todos os lados, a gente chega no ponto central da narrativa. O conceito que sustenta todo esse terror é o famoso crime de pensamento. Não existem mais leis escritas, mas essa regra é absoluta. Ter uma única ideia torta, abrigar uma pequena dúvida sobre o partido, já é a infração fatal. E a punição não é a prisão. A pessoa é vaporizada. É presa no meio da noite, apagada dos registros, deletada da vida e da memória de todo mundo. É exatamente com essa ameaça invisível pairando no ar que comprar um simples caderno em branco vira um ato de rebelião colossal. O diário de capa marmorizada, com aquelas páginas antigas e cremosas que não se fabricam há mais de 40 anos, e uma caneta de pena de verdade. Winston compra isso tudo escondido, buscando uma conexão física e tátil com o passado que o partido quer destruir. Esse é o primeiro passo concreto rumo à maior heresia de todas. E a forma como tudo isso transborda da mente dele direto para o papel é espetacular. Ele começa escrevendo meio em pânico, mas o subconsciente assume o controle de vez. Letras garrafais, imensas, preenchendo metade da página, repetindo febrilmente. Fora, grande irmão. É o clímax emocional. O ódio interno dele foi colocado no mundo material de um jeito que não dá mais para voltar atrás. E aí vem a constatação arrepiante do Winston. O crime de pensamento não leva à morte. Ele é a própria morte. No segundo em que ele encostou a pena no papel, o destino dele foi selado. Assumindo que já é um homem morto, uma paranoia totalmente justificada toma conta. Um fio de cabelo sobre as páginas ia ser muito óbvio para testar se alguém mexeu no livro, concorda? Então a gente acompanha aquele momento meticuloso em que ele coloca um minúsculo grão de poeira branca na borda da capa. É o puro instinto desesperado de autopreservação contra um sistema onipresente. E essa exploração toda deságua num dilema existencial profundo que acompanha quem assiste até o fim. Escrever um diário para alertar o futuro num mundo onde o Estado decide não só quem vive ou morre, mas tem o poder de alterar a história permanentemente. Fica a grande reflexão. Como é possível que a verdade sobreviva quando qualquer registro de dissidência está fadado a virar cinzas nas mãos da polícia do pensamento?